Oi, oi, oi! Você já está preparada para a aula incrível que nós vamos ter hoje? O assunto dessa aula é planejamento. Eu sei que a sua ansiedade estava muito grande para chegar aqui e agora chegou a hora, tá bom? Agora você já está preparada, já entendeu algumas coisas sobre organização da BNCC, para que ela serve, aonde a gente tem que chegar com tudo isso, enfim, bora lá, né? Vamos pensar como vai se construir o nosso planejamento. Antes de qualquer coisa, eu quero retomar com você que você não pode deixar de pensar que competências gerais, aquelas 10 competências gerais é o grande foco, tá bom? Então, durante o seu planejamento, fica sempre lá com aquela luzinha acendendo dentro da sua cabeça. Acendendo dentro da sua cabeça, tá bom? Quando a gente for pensar numa metodologia de aula, eu te convido a pensar assim: qual a experiência que eu vou promover para que os meus alunos consigam aprender? Então vamos pensar em todo mundo, tá bom? Desde infantil, anos iniciais, anos finais, educação especial, não importa. Qual a experiência que você vai promover para que seus alunos aprendam? Tá? Que contexto você vai criar para que seus alunos tenham engajamento, sabe? Engajamento é ele querer estar participando. Diferente de você falar, fulano, vem cá, fulano, presta atenção, fulano isso, fulano aquilo. É óbvio que eu sei que pelo Brasil afora existem inúmeras realidades, tá bom? E o nosso papel aqui, acho que a gente até falou um pouquinho, né, em alguma aula anterior aí, o seu papel não é ficar pensando no que você tem fora da escola. Você tem uma criança, você tem uma pessoa na sua frente e você precisa fazer o seu melhor com essa pessoa, independente do que tem pra lá. Vamos pensar assim? Que assim fica mais leve, mais fácil. Então você tem uma pessoa na sua frente que você precisa transformar e fazê-lo ter prazer por estar aprendendo, entendeu? Esse é o ponto. Se a gente, antigamente, né, enquanto alunos, tivesse sentido prazer, né, muitas coisas teriam sido diferentes, né? Não sei se com você é a mesma coisa, enfim, vamos pra frente, né? Que experiência que eu vou criar? Que contexto eu vou criar? Como eu vou fazer essa pessoa ficar motivada? Tipo, nossa, que legal! Pode ser que uma aula seja muito legal para o Rafael e péssima para a Joana. E a próxima aula, péssima para o Rafael e maravilhosa para a Joana. Lógico que você não vai conseguir agradar todo mundo, mas você tem que ter aquele jogo de cintura. O que me faz chamar a atenção do Rafael? O que me faz chamar a atenção da Joana? Né? Então, quando você vai planejar, até tem muita gente me perguntando sobre o curso de planejamento, né? Curso de planejamento é um curso onde eu tenho todos os modelos possíveis e imaginários para você fazer planejamento de aula. Tem os modelos em Word, que você vai colocar só a sua realidade e adaptar, né? Tem muita gente me perguntando se eu tenho curso sobre isso. Eu tenho sim, e aí eu vou falar com vocês sobre isso na sexta-feira, tá bom? Tem muita gente realmente querendo modelos prontos de planejamento, tá? Eu tenho todo esse material em PDF, em Word. Em Word, gente, você só baixa, coloca lá no seu computador, muda logo, coloca a sua realidade e faz acontecer. E eu vou conversar com vocês na sexta-feira, então se você é uma das pessoas que me perguntou, espera até sexta, na hora que eu terminar o conteúdo da semana, tá bom? Aqui eu vou te ajudar a entender, organizar isso, para você já conseguir colocar em prática e já começar a entender como isso funciona, tá bom? Então, o contexto que você vai criar, a experiência que você vai criar, como você vai chamar a atenção desses alunos, e para isso acontecer, você precisa necessariamente saber como é que cada um dos seus alunos, cada grupo funciona, tá? Então o Rafael, ele gosta muito de coisas que eu tenha que ficar mexendo e fazendo, né? E mexendo a mão, porque ele é muito agitado, ele gosta de coisas que se mexam, que corra. Provavelmente você lembrou de algum aluno assim, certeza. Já a Joana, ela é uma criança muito observadora. Ela é aquela que tá sentada, mas tá captando tudo. Tá assim, ó. E a mente dela tá... Você viu que em alguma aula anterior aí eu usei um adesivo na testa? Usei umas coisas. Porque se você é visual, você ficou vidrada na minha testa, sem piscar, me olhando o tempo todo, né? Você viu que às vezes eu mudo a voz e dou umas... assim, dou uma agitada nesse tom vocal. Porque se você é auditiva, você chama atenção quando eu mudo o meu tom de voz,
né? E às vezes eu vou um pouquinho para frente, quase sair da câmera, vou mais para lá, porque se você é uma pessoa sinestésica, você gosta de me ver movimentando. Então você tem que buscar formas de entender como cada aluno seu funciona para que você consiga atingi-lo. Faz sentido para você? Se você é uma pessoa, né, extremamente visual, eu fico aqui falando assim, sem me mexer, sem não sei o que, e fico te falando assim, não sei o que, né? Você vai falar, nossa, ninguém merece, não dou conta, né? Então você precisa ter isso em você também, tá bom? Então vamos lá, quando a gente for planejar, vamos separar na educação infantil para a gente conseguir ir na educação infantil, depois no fundamental, para a gente poder fechar aqui e deixar de uma forma bem prática para você, tá bom? Na educação infantil existem duas realidades, tá? Existe a realidade da professora que não usa nenhum material didático, não usa livro nem apostila. E existe a realidade da professora que usa um material apostilado, um livro, alguma coisa, ok? Vamos pensar que você, primeiramente, é uma professora que não usa livro, tá? E aí você vai trabalhar, você precisa planejar uma aula, tá? E você vai pensar assim, nossa, hoje eu vou trabalhar com os meus alunos, a gente vai fazer uma plantação de um feijãozinho, né? Vai germinar um feijãozinho, a gente vai trabalhar o feijãozinho. O que cabe dentro dessa plantação de feijãozinho? Aposto que a sua cabeça já foi lá longe, imaginando tudo que cabe no feijãozinho, blá blá blá, ok, tá? Então você vai pensar assim, a minha unidade temática, o meu conteúdo é a planta, tá? O seu conteúdo é o feijãozinho, o grão de feijão, tá bom? E aí você sempre vai pensar assim, dentro desse tema feijão, o que cabe, né? Qual conteúdo eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar a água, eu posso trabalhar o algodãozinho e depois a terra, eu posso trabalhar a luz do sol, eu posso trabalhar também o cuidado, né? Que se tem com esse feijãozinho, o respeito ao feijãozinho, né? O cuidado com o feijãozinho, né? Eu posso pensar na quantidade de água que eu ponho nesse feijãozinho e pensar um pouquinho na matemática. Eu posso pensar depois, quando esse feijãozinho brotar, e eu vou levar esse feijãozinho para a mesa para comer esse feijãozinho, né? E você começa. Então você tem uma unidade temática que é o grão de feijão, e você tem vários conteúdos, vários objetos de estudo dentro do feijão, tá bom? E aí você fala assim, qual campo de experiência que eu vou trabalhar com esse feijão? Então assim, hoje, vou trabalhar aqui, cada um vai ter o seu feijão. Então o feijão meu, o feijão do outro, cada um respeita, né? Onde cabe aí uma competência geral? O cuidado, né? O respeito, a cultura digital. Seu papai já a cultura, aliás, a cultura enquanto familiar, né? Não digital. A cultura da família. A mamãe provavelmente já plantou um feijãozinho, o papai também, a vovó também já plantou um feijãozinho, todo mundo já plantou um feijãozinho alguma vez na vida, né? E aí você começa a pensar, que mais de competência que cabe aí, tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que você vai pensar é o quê? Deixa eu colocar aqui. O tema da sua aula, que é o feijão. Depois você vai colocar lá, o que eu vou estudar? Objeto de estudo. Hoje eu vou trabalhar sobre a aguinha. O quanto de aguinha que põe lá, tá? Então você vai colocar lá, qual campo de experiência que dá para eu trabalhar hoje, certo? Depois de você pensar no campo de experiência que você vai colocar, você vai pensar, vai ter que colocar lá as habilidades, mais códigos. Sim ou sim? E aí você começa a pensar assim, uau, legal. Nessa experiência que eu vou criar para os meus alunos, quais direitos que eu estou conseguindo trabalhar aqui dentro? Aqueles direitos de aprendizagem que são 6, lembra? Ok. Os eixos, brincar e interagir, e as diretrizes, tipo, nem precisa colocar, né? Isso é ponto pacífico na educação infantil. E aí você vai pensar, quais competências gerais eu consigo abordar? Aí você vai falar, mãe, eu vou pirar, eu vou ficar louca. Não. O modelo que eu tenho dentro do método Doutor Escola te traz isso tudo fácil. Te traz isso aqui de uma maneira
organizada que você vai falar, gente, nunca imaginei que era tão simples, tá? Deixando claro, lá no curso eu não dou o planejamento pronto. Eu te dou o modelo, o roteiro, onde você vai colocar, meu tema. Você vai pôr na frente o tema. Meu objeto de estudo hoje é esse. O campo de experiência que eu vou trabalhar. Vai fazer um xizinho lá. No campo de experiência que é habilidade, você descreve. Aqui os direitos. Você vai fazer um xizinho no direito, que é competência geral, a mesma coisa. Então não fica pirada, tá bom? Depois disso você vai pensar assim, existem outras competências que eu consigo agregar aqui? Vai que você consegue trabalhar outro tema. Vai que você consegue trabalhar uma base diversificada. Existem outras coisas que você consegue. Eu vou aproveitar e depois eu vou falar sobre educação no trânsito. Tá bom. Né? Porque a gente tem um cronograma de atividades. Então, coloca ali. O que mais cabe ali? Né? E depois você vai pensar assim, qual é a minha metodologia? E a metodologia nada mais é do que a experiência que você vai criar. Tira a palavra metodologia e troca por experiência no seu planejamento. A sua metodologia, o método, fazer assim, 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 colocar as crianças em fila. Fala de experiência, porque a experiência é o que a BNCC quer. Experiência é o que você tem que promover. Vai ficar mais fácil de você pensar, tá bom? E depois os materiais que você vai usar, como foi efetivado, avaliação, enfim, toda aquela coisa que a gente já sabe. Combinado? E na educação infantil, se você é professora que trabalha com livro ou apostila, então a diferença que você vai colocar aqui é que você vai seguir o tema que o seu livro está trazendo, a sua apostila, e aí o objeto de estudo, né? Então aqui é a abertura da unidade, unidade temática, tá? E o objeto de estudo nada mais é do que os capítulos, tá? Os objetos de estudo normalmente, todos os materiais que eu já vi estão vindo assim, vêm como os capítulos dessa unidade, tá bom? E aí você pode acrescentar aqui a página. Qual é a página do livro que eu vou trabalhar hoje, ok? E aí, claramente, depois você organiza se vai ter alguma tarefa para enviar para casa, né? Enfim, tá? Mas também pensa na experiência que você vai promover para essa garotada linda, maravilhosa. E agora a gente chega no planejamento do ensino fundamental. Eu sempre tenho uma forma de ser muito prática e muito objetiva com os planejamentos. Quando eu vou trabalhar em treinamentos, né, em formação com professores, eu sempre falo que no planejamento do fundamental, você não precisa ficar colocando área de conhecimento, competência específica, taranana, senão você vai ficar enchendo de linguiça, tomando um tempo sem necessidade. Então eu gosto de coisa mais papum, né, coisa que funciona, digamos, né. Então você vai colocar lá, qual é o componente curricular que você vai trabalhar, vou pôr assim, abreviação, né? Qual é o componente curricular? Em seguida, você vai colocar qual é a unidade temática. Unidade temática mais objeto de conhecimento significa conteúdo, tá? Então aqui eu vou ter que usar outra cor. É o seu conteúdo. Agora, com a BNCC, a gente não fala conteúdo, né? A gente fala a unidade temática. Gente, aqui, olha só, eu fui fazer um M e ficou parecendo um M, né? Mas é M. A unidade temática mais o seu objeto de conhecimento, tá? Unidade temática é o nome da unidade do seu livro, o tema grande que você vai trabalhar, e objeto de conhecimento são os capítulos do seu livro, ok? Os micro assuntos dentro de um grande tema. Por exemplo, você vai trabalhar animais com unidade temática. E o seu objeto de conhecimento é o quê? Vertebrados, invertebrados, ovíparos, mamíferos, ok? Então, é assim que se divide. Depois que você veio considerando aí toda a parte de componente curricular, unidade temática, objetos de conhecimento, você tem que falar qual é a habilidade que você vai trabalhar, certo? Então, a gente vem para outro ponto do plano. Habilidade sempre mais código alfanumérico.
habilidade mais o código alfanumérico. Quando você terminou aqui, você vai pensar assim, uau, existe mais alguma habilidade que eu consigo trabalhar com esses alunos? Vamos supor que lá tenha só uma habilidade que você fala, meu Deus, dá para trabalhar tudo isso dentro dessa habilidade. Então aqui você vai colocar aqui, ó, como base diversificada. E aí você vai falar, vou trabalhar isso também, vou trabalhar aquilo outro também, vou trabalhar aquele outro também. Logicamente não vai ter código alfanumérico. Por quê? Porque é uma habilidade diversificada. Você está trabalhando porque você sentiu nos seus alunos essa necessidade. Porque você está indo ao encontro da expectativa e da curiosidade dos seus alunos. Porque eles estão motivados para saber mais sobre isso, ok? Então não vai ter código por isso. As habilidades, né, os objetivos para trabalhar, só tem código aqueles que estão descritos na BNCC. E a gente não pode simplesmente sair inventando códigos alfanuméricos, tá bom? Depois que você colocou aqui, uau, te pergunto, qual é o grande chamado da BNCC? Promover 10 competências gerais. Ok, então qual competência geral que eu consigo trabalhar aqui? Nossa, isso daqui entra super na cultura digital, porque eles vão ter que ir para a internet pesquisar. Show de bola. Nossa, mas isso daqui vai trabalhar com a cultura familiar, porque eles vão ter que também perguntar para os pais e tal. E aí você vai descrever o que cabe aqui, tá bom? Aí, ao invés de chamar de metodologia, põe na sua cabeça. Grava. Risca o que tinha antes, se permite mudar para você poder transformar. Qual experiência de aula você vai criar para que os alunos aprendam de verdade, tá? Você não precisa, a aula perfeita não é aquela onde você fica sabiamente falando tudo e os alunos ficam escrevendo tudo. Não é isso. Tá bom? Você precisa pensar num contexto onde os alunos possam interagir, possam estudar em conjunto, possam trazer materiais, possam manipular isso, pensar a respeito, debater, sabe? Fingir que é você para dar aula, porque sabe a forma mais perfeita de você entender de verdade uma coisa? Quando você fala sobre ela. Quanto mais você fala sobre ela, mais você entende. Conforme eu estou aqui explicando para vocês de BNCC, caraca, eu entendo cada dia mais. Porque eu estou na prática do exercício, porque eu estou ouvindo tudo aquilo que eu estou falando e isso faz mais sentido dentro do meu cérebro, ok? A metodologia, que a gente vai substituir por experiência, e aí você vai me falar assim, vou avaliar dessa forma, considerando a BNCC, óbvio, vou mandar isso daqui de exercício para casa, vou fazer uma reflexão sobre o meu trabalho, enfim, e aí você termina o seu planejamento de acordo com o que você está acostumado a fazer. Combinado? A gente também tem que pensar se você tiver que fazer um planejamento para a educação especial. Você já pensou nisso? Não sei se você aí é professora de educação especial, né? Quando você vai fazer isso aqui, você tem que considerar qual é o desafio de aprendizagem do seu aluno. Eu não gosto da palavra dificuldade. Conforme você for entrando no método doutor escola, até mesmo no curso de planejamento, a gente sempre está buscando uma forma... Porque você fala dificuldade, é uma dificuldade, pronto, e acabou. Quando você fala um desafio, todo mundo quer ir lá e vencer esse desafio, né? Desafios são superáveis. As dificuldades, elas já dizem que são dificuldades, né? Então, você tem que sempre considerar qual é o desafio do seu aluno para pensar. Numa estratégia diferenciada de aprendizagem, você vai ter que repensar o conteúdo para ele, ou você tem que repensar conteúdo e repensar a estratégia, né? Então, no planejamento de aula da educação especial, você tem que sempre pensar aqui, qual a estratégia que eu vou usar para chamar a atenção daquela criança com dislexia e ajudar quando ela tiver que perceber a escrita espelhada, né? Como eu vou trabalhar com aquela criança que não consegue ler, sabe? Faça chuva, faça sol, ela não lê. Como eu vou trabalhar, que estratégia que eu vou usar aqui nessa experiência para chamar a atenção dele que é TDAH. E aí você vai incluindo não só o aluno especial autista, sindrômico, mas o com necessidade educativa especial, aquele que precisa de uma estratégia, um olhar diferenciado. Combinado?
E amanhã a gente vai começar a falar, a aula de amanhã vai ser sobre projetos, portfólios dentro da BNCC. Não perde a aula de amanhã, tá bom? Você não pode perder. Anota as suas dúvidas. Anotou tudo aí? Coloca pra gente aqui embaixo, quando o grupo ficar aberto, todas as suas dúvidas, todos os seus comentários, todos os seus feedbacks, porque é na interação, na dúvida, que a gente faz um mundo transformado. Um beijo e até nossa próxima aula. E agora a gente chega no planejamento do ensino fundamental. Eu sempre tenho uma forma de ser muito prática e muito objetiva com os planejamentos. Quando eu vou trabalhar em treinamentos, né, em formação com professores, eu sempre falo que no planejamento do fundamental, você não precisa ficar colocando área de conhecimento, competência específica, taranana, senão você vai ficar enchendo de linguiça, tomando um tempo sem necessidade. Então eu gosto de coisa mais papum, né, coisa que funciona, digamos, né. Então você vai colocar lá, qual é o componente curricular que você vai trabalhar, vou pôr assim, abreviação, né? Qual é o componente curricular? Em seguida, você vai colocar qual é a unidade temática. Unidade temática mais objeto de conhecimento significa conteúdo, tá? Então aqui eu vou ter usar outra cor. É o seu conteúdo. Agora, com a BNCC, a gente não fala conteúdo, né? A gente fala a unidade temática. Gente, aqui, olha só, eu fui fazer um N e ficou parecendo um M, né? Mas é N. A unidade temática mais o seu objeto de conhecimento, tá? Unidade temática é o nome da unidade do seu livro, o tema grande que você vai trabalhar, e objeto de conhecimento são os capítulos do seu livro, ok? Os micro assuntos dentro de um grande tema. Por exemplo, você vai trabalhar animais com unidade temática. E o seu objeto de conhecimento é o quê? Vertebrados, invertebrados, ovíparos, mamíferos, ok? Então, é assim que se divide. Depois que você veio considerando aí toda a parte de componente curricular, unidade temática, objeto de conhecimento, você tem que falar qual é a habilidade que você vai trabalhar, certo? Então, a gente vem para outro ponto do plano. Habilidade sempre mais código alfanumérico, ok? Então, habilidade mais o código alfanumérico. Quando você terminou aqui, você vai pensar assim, uau, existe mais alguma habilidade que eu consigo trabalhar com esses alunos? Vamos supor que lá tenha só uma habilidade que você fala, meu Deus, dá para trabalhar tudo isso dentro dessa habilidade. Então, aqui você vai colocar aqui, ó, como base diversificada. E aí você vai falar, vou trabalhar isso também, vou trabalhar aquilo outro também, vou trabalhar aquele outro também. Logicamente, não vai ter código alfanumérico. Por quê? Porque é uma habilidade diversificada. Você está trabalhando porque você sentiu nos seus alunos essa necessidade. Porque você está indo ao encontro da expectativa e da curiosidade dos seus alunos. Porque eles estão motivados para saber mais sobre isso, ok? Então não vai ter código por isso. As habilidades, né, os objetivos para trabalhar, só tem código aqueles que estão descritos na BNCC. E a gente não pode simplesmente sair inventando códigos alfanuméricos, tá bom? Depois que você colocou aqui, uau, eu te pergunto, qual é o grande chamado da BNCC? Promover 10 competências gerais. Ok, então qual competência geral que eu consigo trabalhar aqui? Nossa, isso daqui entra super na cultura digital, porque eles vão ter que ir para a internet pesquisar. Show de bola. Nossa, mas isso daqui vai trabalhar com a cultura familiar, porque eles vão ter que também perguntar para os pais e tal. E aí você vai descrever o que cabe aqui, tá bom? Aí, ao invés de chamar de metodologia, põe na sua cabeça. Grava. Risca o que tinha antes, se permite mudar para você poder transformar.
Qual experiência de aula você vai criar para que os alunos aprendam de verdade, tá? Você não precisa, a aula perfeita não é aquela onde você fica sabiamente falando tudo e os alunos ficam escrevendo tudo. Não é isso. Tá bom? Você precisa pensar num contexto onde os alunos possam interagir, possam estudar em conjunto, possam trazer materiais, possam manipular isso, pensar a respeito, debater, sabe? Fingir que é você para dar aula, porque sabe a forma mais perfeita de você entender de verdade uma coisa? Quando você fala sobre ela. Quanto mais você fala sobre ela, mais você entende. Conforme eu estou aqui explicando para vocês de BNCC, caraca, eu entendo cada dia mais. Porque eu estou na prática do exercício, porque eu estou ouvindo tudo aquilo que eu estou falando e isso faz mais sentido dentro do meu cérebro, ok? A metodologia que a gente vai substituir por experiência. E aí você vai me falar assim, Guá, vou avaliar dessa forma, considerando a BNCC, óbvio. Vou mandar isso daqui de exercício para casa, vou fazer uma reflexão sobre o meu trabalho, enfim. E aí você termina o seu planejamento de acordo com o que você está acostumado a fazer. Combinado? A gente também tem que pensar se você tiver que fazer um planejamento para educação especial. Você já pensou nisso? Não sei se você aí é professora de educação especial, né? Quando você vai fazer isso daqui, você tem que considerar qual é o desafio de aprendizagem do seu aluno. Eu não gosto da palavra dificuldade. Conforme você for entrando no método doutor escola, até mesmo no curso de planejamento, a gente sempre está buscando uma forma... Porque você fala dificuldade, é uma dificuldade, pronto, acabou. Quando você fala um desafio, todo mundo quer ir lá e vencer esse desafio, né? Desafios são superáveis. As dificuldades, elas já dizem que são dificuldades, né? Então, você tem que sempre considerar qual é o desafio do seu aluno para pensar numa estratégia diferenciada de aprendizagem. Você vai ter que repensar o conteúdo para ele, ou você tem que repensar conteúdo e repensar a estratégia, né? Então, no planejamento de aula da educação especial, você tem que sempre pensar aqui, qual estratégia que eu vou usar para chamar a atenção daquela criança com dislexia e ajudar quando ela tiver que perceber a escrita espelhada, né? Como eu vou trabalhar com aquela criança que não consegue ler, sabe? Faça chuva, faça sol, ela não lê. Como eu vou trabalhar, que estratégia que eu vou usar aqui nessa experiência para chamar a atenção dele que é TDAH. E aí você vai incluindo não só o aluno especial autista, sindrômico, mas o com necessidade educativa especial, aquele que precisa de uma estratégia, um olhar diferenciado. Combinado? E amanhã a gente vai começar a falar, a aula de amanhã vai ser sobre projetos, portfólios dentro da BNCC. Não perde a aula de amanhã, tá bom? Você não pode perder. Anotam as suas dúvidas? Anotou tudo aí? Coloca pra gente aqui embaixo, quando o grupo ficar aberto, todas as suas dúvidas, todos os seus comentários, todos os seus feedbacks, porque é na interação, na dúvida, que a gente faz um mundo transformado. Um beijo e até nossa próxima aula.